pessoal, eu sou a professora Érica Canejo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. O tema da aula de hoje é a diversidade da vida microscópica. Nós vamos falar sobre os protozoários, as bactérias e os vírus. Não vamos ver as características desses seres vivos, como eles são constituídos, a sua forma de reprodução e algumas doenças que eles podem causar no ser humano. Então vamos começar, pessoal? Então, começando a nossa aula de hoje, como eu falei para vocês, o tema é diversidade da vida microscópica. Então, nós vamos falar algumas características de alguns grupos de seres vivos. E que grupos são esses? Então, nós vamos falar um pouco sobre os protozoários, nós vamos falar sobre as bactérias e sobre os vírus. Então, eu vou falar como que é a estrutura desses organismos e como eles se reproduzem, né? Como ocorre a reprodução dele e aí a importância deles no ambiente. Alguns têm importâncias ecológicas, nós vamos ver, e algumas doenças que eles causam no ser humano, tá? Então vamos começar agora a falar de cada um desses grupos. Então, o primeiro grupo que nós vamos falar são os protozoários. E quem são os protozoários? Eles são micro-organismos unicelulares, ou seja, são formados por uma única célula e são heterotróficos ou heterótrofos. Nós já conversamos sobre isso, né? Lembrando que heterótrofo, eles são organismos que precisam se alimentar de outros seres vivos, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Eles precisam adquirir a glicose através da alimentação de outros seres vivos. A maioria dessas espécies vivem em ambientes aquáticos, tanto de água doce quanto marinhos, né, de água salgada. Mas também existem algumas espécies que são terrestres, mas são de ambientes bem úmidos, tá? Eles precisam muito da água para sobreviver. Algumas espécies, elas são adaptadas à vida livre, eles vivem então a vida deles normalmente, e algumas são adaptadas a uma vida parasitária. Esses são aqueles que são capazes de provocar doenças. E como acontece a reprodução desses organismos? Eles se reproduzem, por serem seres muito simples, eles se reproduzem por divisão binária ou bipartição. O que é isso? É quando a célula dele, ela vai crescer, né? Ela vai aumentar o seu tamanho, vai aumentar as suas estruturas internas, e aí ela se divide em duas células iguais. É um tipo de divisão celular que é chamada de mitose. A gente vai aprender isso lá na frente, tá? Os tipos de divisão celular. Mas o importante é que vocês precisam saber que os protozoários se dividem por divisão binária. Então, um protozoário, ele aumenta o tamanho da célula e se divide em duas células iguais a essa célula que originou. Lembram que eu falei que alguns protozoários, eles têm vida livre e outros são parasitários, ou seja, são capazes de provocar doenças. E existem algumas doenças, as principais doenças que são causadas por protozoários. Quais são elas? Eu tenho a doença de Chagas, eu tenho a amebíase, eu tenho a giardíase, ok? E também a malária, tá? São todas doenças causadas por protozoários. Vou falar um pouquinho de cada uma delas agora. Então, começando pela doença de Chagas. Ela é causada pelo protozoário chamado Trypanosoma cruzi, que é esse que está aqui na imagem para vocês. Ele é transmitido por um inseto que é chamado de barbeiro, que é esse que está aqui em cima, né? Ele recebe esse nome de barbeiro porque geralmente ele pica as pessoas na região do rosto, tá? Então, uma curiosidade sobre o nome dele. Quando o protozoário, o barbeiro, ele está infectado pelo Trypanosoma cruzi, ele vai ser eliminado pelas fezes. Então, quando o barbeiro pica o rosto lá da pessoa, essas fezes podem entrar em contato com o local da picada e aí o Trypanosoma cruzi consegue entrar em contato com o interior do nosso organismo, tá? Ele consegue entrar por essa abertura, por essa picada. A partir do momento que a pessoa é infectada pelo Trypanosoma cruzi, ele vai se instalar
no coração, tá? Ele se instala no músculo do coração, o que pode causar muitos danos nesse órgão. Existe uma outra forma também de transmissão, por exemplo, através de alimentos que estejam contaminados com barbeiro. Então, açaí ou cana-de-açúcar, se tiver ali um inseto infectado na hora que colhe e vai processar esses alimentos, a pessoa, na hora de ingerir, ela pode também se contaminar com Trypanosoma cruzi, tá? Então, aí, como eu falei, dentro do organismo, ele vai se instalar no coração e vai afetar bastante o funcionamento desse órgão, né? Desse músculo do coração. Tanto que o coração de quem tem doença de Chagas, ele acaba ficando até um tamanho maior, ele fica mais inchado. Outra doença causada por protozoários é a amebíase. Ela é causada por um protozoário que recebe o nome de Entamoeba stolística. Esse protozoário ele pode estar presente em frutas, em verduras contaminadas ou até mesmo na água contaminada. Então, quando você ingere esses alimentos contaminados, ele vai se alojar dentro do nosso intestino e ele pode provocar lesões na parede intestinal. Tanto que dos sintomas da amebíase é a diarreia acompanhada de sangue. Tá? Então, uma diarreia sanguinolenta, então uma diarreia acompanhada de sangue. Nós também temos a giardíase, que é causada por outro protozoário intestinal, que é a Giardia lamblia, que ela também pode ser adquirida através da ingestão de alimentos contaminados, então frutas e verduras, ou também por meio da água, tá? Então, a ingestão de água contaminada pelo protozoário. Uma das características dessa doença é que a pessoa vai apresentar diarreia, tá? Só que essa já não tem sangue como da amebíase, mas ela é acompanhada por dores muito fortes no abdômen. Nós temos também a malária, tá? Que ela é causada por um protozoário que recebe o nome de Plasmodium vivax, que ele vai ser transmitido pela picada de um inseto, que é o mosquito prego, tá? Um pernilongo que recebe o nome de mosquito prego. Esse protozoário ele vai permanecer no sangue, onde ele vai liberando substâncias que são tóxicas para o nosso organismo, provocando mal-estar e febre em intervalos regulares. Agora, outro grupo de seres vivos são as bactérias. Bactérias também são organismos unicelulares, da mesma forma que os protozoários. São procariontes, existem diversas espécies diferentes, tá? Então, existem centenas de espécies de bactérias. E elas podem apresentar várias formas. Então, eu tenho formas como esferas, né? Que são esses aqui, ó, são as esferas. Eles são chamados de cocos. Eles podem estar isolados, mas eles também podem estar em colônias, ou seja, várias bactérias vivendo todas juntas, né? Uma grudadinha na outra. E aí, dependendo do número de bactérias e a forma que elas vão assumir, elas podem receber nome de diplococos, quando eu tenho duas. Pode ter estafilococcus, quando eu tenho esse formato que parece um cacho de uva. Eu tenho streptococcus, quando parece uma fila, né? Como se fosse uma minhoquinha, né? Uma grudadinha na outra em sequência. Então, dependendo da forma como essas colônias elas se agrupam, elas podem receber diversos nomes, tá? Eu também tenho os bacilos, que são em forma de bastonete, em pequenos bastõezinhos, né? Então, aqui, ó, tenho esse que é um seguido do outro. Eu tenho algumas espécies de bacilos que são flagelados, ou seja, eles têm como se fosse uma caudinha, que é chamada de flagelo, tá? Outros não têm. Além disso, eu tenho o que tem forma de espiral, tá? Que seria esse aqui, que são os espirilos ou espiroquetas, tá? Então, eles têm esse formato de espiral. E eu tenho também o vibrião. Vibrião, ele tem como se fosse, o corpo dele é meio arredondadinho, não é que nem o bastonete, que ele é mais retinho.
Ele é curvadinho, então ele parece uma vírgula, então por isso que ele recebe esse nome de vibrião. As bactérias, elas também são consideradas heterótrofas. O que quer dizer isso? Elas não produzem o seu próprio alimento, né? Elas precisam adquirir sua alimentação de outra forma. Algumas podem ser encontradas em solos férteis, atuando como decompositores da matéria orgânica. Lembra lá da cadeia alimentar? Né, que eu tinha os fungos e as bactérias como decompositores? São essas bactérias, né? Então elas atuam decompondo ali o resto de animais, de plantas, de organismos que já morreram. Eu também tenho algumas bactérias que são classificadas como fixadoras de nitrogênio. Elas ficam associadas em raízes de fabáceas. O que são isso? São as leguminosas, então feijão, a soja. Elas são capazes de transformar o nitrogênio que tem no ar em um adubo que aí as raízes das plantas conseguem absorver. Então, como eu tenho bactérias que são decompositoras de matéria orgânica e bactérias que são fixadoras de nitrogênio nas plantas, eu também tenho bactérias que são capazes de provocar doenças no ser humano ou até em outros animais. Entre essas doenças, as principais doenças causadas por bactérias no ser humano, né, principais doenças do ser humano que são causadas por bactérias, eu posso citar o tétano, a coqueluche, a tuberculose, a leptospirose, pneumonia bacteriana, meningite bacteriana, também tem a cólera. Existem outras, eu só citei algumas para vocês. A reprodução das bactérias é bem parecida com a reprodução dos protozoários. Como são também organismos unicelulares, eles vão se dividir por divisão binária ou bipartição. Então, a célula ali da bactéria, ela vai aumentar o seu tamanho, aumentar as suas estruturas internas, até o momento que ela consegue se dividir e formam duas bactérias iguais àquela bactéria que a originou, tá? O tempo de reprodução de uma bactéria varia muito de uma espécie para outra. Existem algumas espécies de bactérias que elas conseguem se dividir a cada 20 minutos. Então, a cada 20 minutos ela consegue ali fazer uma divisão binária. Outras bactérias levam 30 minutos ou algumas horas, depende muito da espécie. E aí, finalmente, nós chegamos nos vírus. Os vírus, eles são organismos bem menos complexos que as bactérias e os protozoários. Eles não têm essa estrutura que nós chamamos de célula, tanto que nós chamamos eles de seres acelulares. Acelular significa que não tem célula. Como eu falei para vocês, a estrutura deles é bem mais simples. Eles têm apenas o material genético deles, que pode ser o DNA ou o RNA, e tem uma cápsula de proteína que envolve. Essa cápsula de proteína pode ter vários formatos, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos de vírus e aí essa parte externa, essa cápsula de proteína externa, ela pode adquirir várias formas, tá? Como eles não são formados por células, eles não são capazes nem de se reproduzir, nem de se alimentar por si mesmos. Como que eles vão conseguir se reproduzir? Eles vão precisar invadir alguma célula. Então, elas vão precisar entrar dentro de uma célula para poder utilizar as estruturas que tem na célula para ele conseguir se reproduzir. O vírus mais conhecido é o vírus da gripe. E aí a pergunta é, como que a gente fica gripado, né? Como que nós ficamos gripados? Então, quando a pessoa que está contaminada, que está com esse vírus, quando ela tosse ou quando ela espirra, ela acaba soltando pequenas gotinhas de saliva que elas vão se espalhando pelo ar. Essas gotinhas, elas podem ter vírus ali, né? O vírus da gripe, que é a influenza, que se entrar na boca ou pelo nariz de uma outra pessoa, essa outra pessoa vai ser contaminada. Quando entra dentro do organismo, ele vai invadir algumas células, especificamente células da região do nariz ou da garganta, tá? E aí o modo de ação desses vírus, como que acontece? Então aqui no esqueminha para vocês, ele entra dentro da célula, ele vai depositar o material genético dele, lá o RNA ou o DNA, vai utilizar as estruturas
ele vai utilizar os ribossomos para replicar esse material genético, então para duplicar esse DNA, esse RNA, e para formar as cápsulas de proteínas. Então ele usa todas as estruturas da célula para poder fazer cópias da sua cápsula proteica, fazer cópias do seu DNA, e aí ele vai duplicando, 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 duplicando. Chega um momento que a célula que está hospedando, ela não vai aguentar, então ela estoura. E aí, nesse momento que a célula estoura, são liberados esses novos vírus que vão infectar novas células e vão recomeçar todo esse ciclo. Mas eu tenho só a gripe como doença causada por vírus? Não, nós temos uma grande quantidade de doenças que são causadas por vírus. Então, quais que nós podemos elencar? Então, eu tenho a AIDS, né, que é causada pelo HIV, o vírus é o HIV, que a principal importância dessa doença é porque ele ataca, são as células do sistema imunológico, então o sistema de defesa do organismo, porque isso que é uma doença tão grave. Mas eu também tenho o sarampo, eu tenho a cachumba, eu tenho a febre amarela, a dengue também, chikungunya, né, a zika, a chikungunya, causadas também por vírus. Tenho a poliomielite e, lógico, né, a doença que nós estamos sofrendo aí nesse momento, que é a Covid, né, o SARS-CoV-2. Né, são todas doenças causadas por vírus. E o modo de ação de todos esses vírus basicamente é isso. Eles vão entrar dentro da célula, cada um deles, né, vai entrar em determinadas células, em determinados tipos de células, usa as estruturas da célula para se reproduzir, estoura aquela célula e vai infectar novas células. Então, pessoal, hoje nós terminamos a nossa aula por aqui. Na aula de hoje nós falamos sobre os diversos tipos de organismos microscópicos. Então nós falamos de bactérias, de protozoários e de vírus, algumas características desses grupos de seres vivos, como eles se reproduzem e algumas doenças no ser humano que são causados por esses micro-organismos. Então, para a próxima aula, nós vamos continuar falando sobre os seres vivos, nós vamos falar um pouquinho sobre os fungos. Realizem as atividades da plataforma. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, que a professora responde o mais rápido possível. Então, até a próxima aula, pessoal!